Olá, meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje meus conhecimentos vão ser testados com Break It Down Again do Tears for Fears. Eu acho que eu vou mudar o nome desse canal para Testando o Eduardo, né? O Ricardo aí me testando novamente, já me testou com o vídeo do Chili Peppers, foi o maior vídeo do canal. E agora a gente vai com Break It Down Again do Tears for Fears. Antes da banalização musical desse mundo, as letras e os artistas eram muito poéticos. Os compositores se esforçavam muito na hora de escrever suas músicas. E infelizmente hoje a gente está perdendo isso. Mas vamos lá então falar de Break It Down Again. O nome dessa banda, o nome do Ricardo eu já falei no vídeo do Chili Peppers, então quer saber como pronunciar Ricardo em inglês? Vai lá no vídeo do Chili Peppers que tá lá. E Break It Down Again, Tears for Fears, não é um nome muito complicado de se falar, de se pronunciar, né? Então só cuidar para falar. Pode anunciar bem o T, então Tears for Fears, mas não é uma banda que seja complicado de falar o nome dela. Vamos então interpretar essa letra. Ela é complicada não porque ela tem um inglês difícil, mas justamente porque eles deixaram muito em aberto, tem muito significado, e o Tears for Fears não é uma banda que eu conheça muito bem a história deles. É uma banda que tem músicas muito boas, clássicos eu diria, mas a gente sempre pode usar o contexto e a época em que eles viveram e as coisas que estavam acontecendo quando eles escreveram essa música para tentar decifrar o que eles quiseram dizer com isso. Essa música já começa com uma coisa interessante, que é a melodia inicial dela. Eu sendo aí jovem nos anos 90, ela me lembra muito os RPGs de Super NES, assim, Super Nintendo. O início da música tem muito uma cadência daqueles RPGs tipo Final Fantasy, assim. Então tu ligava um Super NES Final Fantasy e tem aquele bem cadência de RPG, de estar entrando no castelo, medieval, assim. E quando a música começa, essa introdução ela não condiz muito com o resto da música, mas o que é muito interessante também, e que eu acho que é um risco que esses artistas, especialmente Tears for Fears, eles são uns caras inusitados, eles fazem umas escolhas bem peculiares na hora de escrever suas músicas, e é interessante eles terem botado essa introdução, que cairia muito bem na introdução de um RPG de Super Nintendo. Mas vamos lá então falar de inglês. Here we go, break it down again. Vamos lá vamos nós. Break it down again seria vamos quebrar, desmontar de novo, né? Desmontar novamente. E break it down seria quebrar para baixo, mas o sentido de breakdown é desmontar, né? Desmantelar, abrir para enxergar o conteúdo. Esse é o sentido dessa frase. Então, com isso aí, a gente já pode ter uma pista de o que ele está querendo dizer com essa música, né? Então, vamos lá para o verso 1. So those are my dreams and these are my eyes. Esses são os meus sonhos e esses são os meus olhos. Aí tu já está tendo um paralelo, né? Esses são os meus sonhos, o meu interno, o meu inconsciente, aquilo que é etéreo, aquilo que não é material, mas esses são os meus olhos, o físico, né? O que eu enxergo, a realidade, o concreto. Stand tall like a man, headstrong like a horse. Então tu tem o stand tall like a man, a postura ereta, racional de um homem, mas tu tem a parte headstrong like a horse, né? Então seja teimoso como um cavalo, a parte animal, a parte da emoção tomando conta. Então essa música aí já tá mostrando um paralelo, né? E aí o clipe também, a metáfora visual do clipe é aqueles caras ali fazendo cálculos e planejando, e tem réguas, e tem o planeta Terra, então aí tu já pode ver, tem a regra de ouro, aquela, eu esqueci o nome, a proporção áurea, ou seja, todas as coisas perfeitas podem se encaixar nessa teoria da proporção áurea, the golden ratio. Então aí também já fazendo uma alusão a esse desmantelamento aí, né? Quebrar, analisar como as coisas são feitas. Então aí metáforas visuais e metáforas sonoras junto com a música. E aí esse paralelo pode continuar iniciando a música com esse tema mais medieval, né? Esse tema mais de castelo, de realeza, e depois a música entra já nesse pop rock anos 90. Então um contraponto, um paralelo, e talvez seja essa também o tema geral central da música. E aí no pré-refrão ele diz: When it's all mixed up, better break it down. Quando tudo está misturado, é melhor desmontar, né? Decompor, dividir em partes. In the world of secrets, in the world of sound. No mundo dos segredos, no mundo dos sons. Essa música foi escrita quando Kurt Smith saiu da banda. E talvez aí também ele fazendo uma alusão a essa saída do cara e ele também ter que lidar com a banda sem esse componente principal, né? Que fazia parte das composições. Então, quando tudo está misturado, é melhor dividir, decompor, né? Abrir, enxergar, dividir em partes no mundo dos segredos e no mundo dos sons. Então, talvez ele fazendo uma alusão à indústria da música e o mundo dos segredos talvez seja justamente o que eu não sei, que é os bastidores do Tears for Fears. Mas quando tá tudo misturado, é melhor desmisturar, né? Separar as coisas para tentar ter um melhor entendimento. It's in the way you're always hiding from the light. See for yourself you have been sitting on a time bomb. É no jeito que você sempre esteve se escondendo da luz.
Veja por você mesmo, você estava sentado numa bomba relógio. Então aí já está fazendo uma alusão. Talvez o membro que saiu da banda era mais tímido e esse outro compositor era mais espontâneo, mas ele está falando, a pessoa está se escondendo da luz, se escondendo dos refletores, dos holofotes. Então, esse é um tema muito comum com músicos que se deparam com um sucesso muito rápido. Eu não sei se essa é a história do Tears for Fears, mas geralmente os músicos escrevem nas suas letras, após um sucesso repentino, após um grande sucesso, esse medo de se esconder dos holofotes, que talvez eles acham que não mereçam tanto sucesso. Então, veja por você mesmo, você está sentado numa bomba relógio, que também pode ser uma alusão ao sucesso, porque o sucesso de muitas bandas, e quando é tão estrondoso como o do Tears for Fears, ele não dura muito, Então essa bomba vai explodir em algum momento. No revolution, maybe someone somewhere else could show you something new about you and your inner song. Não tem mais revolução. Talvez alguém em algum outro lugar poderia mostrar para você alguma coisa nova sobre você e a sua música, a sua melodia interna. Então aí também talvez um som de busca, um som de entendimento sobre o que está acontecendo. O Tears for Fears ele é dos anos 90, então é bem na idade em que os baby boomers eles já estavam ficando mais velhos, Então eles já estavam parando com seu espírito rebelde, anarquista e de mudança e já estavam já construindo família e perdendo um pouco dessa independência, dessa fome de luta e já querendo entrar numa próxima etapa da vida. E isso pode ser resumido com a falta de revolução, Todo mundo, todo rebelde, todo o revolucionário, uma hora se acalma, Ganhando ou não as suas causas, eles acabam se acalmando. E aí o que ele está dizendo é que talvez alguém em algum outro lugar pode te mostrar alguma coisa nova sobre você. Porque talvez viver nesse passado de guerra, de revolta, não vai te levar a lugar nenhum. Tu precisa evoluir e tentar escutar a tua voz interna, Então, como ele é músico, a sua melodia interna, a sua música interna. And all the love in the world won't stop the rain from falling, waste seeping underground. E todo o amor do mundo não vai parar a chuva de cair, Então ele não vai permitir que a chuva pare de cair. Waste seeping underground, o lixo, os restos, o que foi descartado está vazando do subterrâneo. Então aí já mostrando um lance mais psicológico também, O inconsciente, as coisas que estão guardadas internamente, estão vazando para o mundo real. Então isso aí é um tema que perdura pela música, que é justamente esse paralelo entre os sonhos, a parte etérea, a parte inconsciente com a parte real, física, racional. E aí ele volta para o Break It Down Again. Então vamos desdobrar, desmantelar, vamos abrir, vamos analisar mais uma vez. I want to break it down. Eu quero analisar, eu quero abrir e ver o que está acontecendo. Break it down again, break it down again. Então, mostrando esse lado também de ciclo, As coisas estão dando errada, nem todo o amor do mundo podia salvar essa situação, talvez ele falando com um membro que saiu da banda, e aí ele diz que ele quer desmantelar, ele quer abrir essa situação, ele quer analisar mais uma vez, quer abrir, break it down, para saber e ter um entendimento do que aconteceu. So those are my schemes and these are my plans. Esses são os meus esquemas e esses são os meus planos. Aí voltando à metáfora visual do clipe, Toda aquela medição, regras, tamanhos, quadros, esquadros. Então ele está mostrando, talvez se abrindo e dizendo, esse é o jeito que eu penso, esses são os meus esquemas, esses são os meus planos. Hot tips for the boys. Fresh news from the force. Aqui eu não faço a menor ideia do que ele quis dizer, mas dicas quentes para os garotos, notícias fresquinhas da força, A força pode ser um exército, pode ser a força de trabalho. Eu acho que no próximo verso ele fala sobre isso também. Ele já dá um entendimento maior de indústria, Então isso aí é um tema muito comum. Teve alguma música que eu traduzi esses dias que também tinha esse mesmo tema, que é o artista se perguntando se ele estava no exército. Foi no vídeo do Strokes. Ele é o artista se perguntando se ele virou um soldado, Se ele entrou para a força de compositores e perdeu a sua individualidade musical. Então aqui a gente está vendo mais uma vez os artistas sempre se perguntando isso, Quando vem o sucesso, quando eles ingressam à indústria da música, sempre vem esse conflito entre ser um artista, ser um criador, ser livre e estar no meio corporativo. Então, dicas para os garotos, fresh news from the force, novidades da força. Então a força, não acredito que seja Star Wars, não seja a força Jedi, mas sim a força trabalhista, Entrou para a indústria da música, porque ele está dizendo, aqui é o meu esquema, aqui é os meus planos, ou seja, quem eu sou como artista, quem eu sou como compositor, e aqui vem uma dica para os garotos, Aqueles que querem estar no meu lugar, olha, tem novidade aí do front, da força. When it's all mixed up, I wanna break it down, Ou when it's all mixed up, better break it down. Quando tudo está misturado, então ele está confuso com tudo que está acontecendo e a saída do membro da banda,
é melhor desmantelar, analisar, quebrar e tentar entender, né? No mundo do silêncio e no mundo da melodia, do som, né? Então também mais um paralelo, né? Ele é músico e ele fala que tem o mundo do silêncio, que é o que as pessoas não escutam, e tem o mundo da música, que é o produto principal que eles vendem. Vamos pro refrão 2. No sleep for dreaming, say the architects of life. Big bouncing babies, bread and butter, can I have a slice? Então aí, me babei aqui. No sleep for dreaming, não existe sono para sonhar. Aqui é uma frase muito interessante. Say the architects of life. Dizem os arquitetos da vida. Então os arquitetos da vida não são os deuses, não são os arquitetos celestiais, mas sim talvez aí os Illuminati. Não, tô brincando. Não é Illuminati, mas seria aí talvez o grupo maior central que controla a sociedade, que define as regras sociais, dizendo que, tu não tem tempo para dormir e sonhar, tu só tem que dormir para voltar e fazer o teu trabalho. Talvez esses arquitetos também sejam os donos das gravadoras, que estão forçando eles a criar mais hits. Isso sempre acontece, com a maioria das bandas é sempre esse o tema também, né? A gravadora lá empurrando, né? Cadê o hit? Cadê o hit? Cadê o hit? E aí para um compositor que às vezes quer fazer outra coisa, ou quer só expressar um outro lado, ele não tem esse espaço mais. Então, talvez dizendo isso, né? Eu não posso mais nem dormir para sonhar. Eu tenho que dormir para descansar, acordar amanhã e mais um hit. Big bouncing babies, bread and butter, can I have a slice? Então, grandes bebês saltitantes, né? Então aí talvez mostrando esse lado mais infantil, né? Mostrando que o consumidor, talvez ele só queira se divertir, ele só queira pular, né? Então é um bebê que quer receber o bread and butter, o pão e a manteiga. Será que eu posso ter um pedaço disso, né? Então ao invés de ele ser a pessoa que nutre, a pessoa que dá a energia e o sustento para esses bebês que só querem pular e ficar felizes e receberem o mantimento, ele quer um pedaço disso tudo, né? Então ele quer ir para o outro lado, mais um paralelo com o que estava acontecendo até agora na música, sempre paralelos, né? E o bebê também ele representa a inocência, então talvez seja mais isso também, né? Ele agora que passou para esse lado de ser um músico famoso e tem o compromisso de escrever um hit, agora quando ele vê um bebê simplesmente aproveitando a música sem compromisso, ele diz, olha, eu também quero um pedaço disso. Talvez o outro lado, né? Talvez a grama seja mais verde do outro lado, e ser um bebê inocente às vezes não é tão ruim assim. They make no mention of the beauty of decay. Blue, yellow, pink umbrella, save it for a rainy day. Eles não fazem menção da beleza do declínio, né? Do apodrecimento. Decay é isso, né? É apodrecer, é se desfazer, é o envelhecimento. Então eles não fazem menção à beleza do envelhecimento. Isso a gente pode fazer um paralelo com a indústria da música, né? Porque eles não estão interessados, ou a gente pode manter esse paralelo com a indústria da música. Eles não estão interessados em cultivar um artista. Nunca tiveram. Então eles só querem o hit, eles querem aquela música que vai fazer os bebês dançarem. Os bebês é uma metáfora para o consumidor, né? Que só querem receber, consumir e tem essa inocência do que se passa por detrás da indústria, do artista. E aí ele está dizendo o quê, né? Eles não se importam com a beleza do envelhecimento. Então o artista ele não tem tempo de envelhecer. Se essa música vai virar um hit, isso é só um efeito colateral do sucesso. Mas se a música vai virar um hit que dura durante muitos anos, que perdura, isso é só um efeito colateral. A indústria da música só quer o agora, né? Usar esse artista até não poder mais e depois descartar, jogar fora. Então Blue, Yellow, Pink Umbrella, Save It for a Rainy Day. O guarda-chuva azul, amarelo e rosa, guarda ele para um dia chuvoso. Então talvez ele se dizendo, né? O guarda-chuva é um sinal, é um símbolo de proteção, né? De proteger com as coisas que estão caindo. E aí as cores sempre representam alegria, mesmo que o azul seja uma cor fria, ele também representa alegria, se for um azul forte. E o que a gente pode dizer é que essas cores, ou talvez a beleza do sucesso, ou a alegria do sucesso, guarda ela por um dia chuvoso, ou seja, não vai durar para sempre. Então não importa qual a cor do sucesso, qual a vertente do sucesso, ele vai acabar, vai chover, então tu tem que estar preparado para esses dias. Um tema também que tá percorrendo em várias músicas recentes que eu traduzi, o tema é sempre esse, assim. Ou porque essas músicas estão recentes na minha cabeça, eu consigo fazer um paralelo com essa aqui e ver que isso a gente pode perceber que os artistas estarem perturbados e botarem isso na letra de uma música é um tema muito comum. Então é mais comum do que a gente pensa eles estarem usando metáforas para explicar ou tentar mostrar como funciona essa indústria da música que muitas vezes não é muito amigável com os artistas, né? E aí, para confirmar isso, ele repete aquela frase do outro verso. And all the love in the world won't stop the rain from falling. Waste seeping underground. E todo o amor do mundo não vai prevenir com que a chuva pare de cair, né? E aí a sujeira, os restos estão vindo à tona do
underground, do subterrâneo, né? Então ele já dizendo aí que o lixo todo tá vindo à tona, tá subindo com a chuva que ele não conseguiu impedir de cair. Então, break it down again, ele quer quebrar de novo, né? Ele quer abrir, investigar e tentar ter um entendimento sobre o que está acontecendo. Difícil, hein? Difícil, poético, bem interessante, e é assim que os compositores antigos se expressavam. Não é curioso? Hoje em dia, onde tem uma letra assim? Onde tem uma letra tão interessante, tão difícil e tão poética como essa nos dias de hoje? É difícil de encontrar, hein? E aí a gente vai para a ponte do som, Horsing Around, Pray to the Power, Play to the Crowd with your big hit sound. Aí aqui sim ele confirma o que eu já tinha pensado antes, e quando eu li essa parte da letra foi o que me deu uma dica sobre o entendimento maior da letra, que é Horsing Around seria cavalando ao redor, literalmente, mas significa brincar, né? Horsing around é desperdiçar tempo, ficar brincando e não fazer muita questão de levar as coisas a sério. Pray to the power, reze para o poder. Play to the crowd, toque para a multidão. With your big hit sound, com o seu som de big hit, né? O seu grande hit musical, né? Então o que ele está falando aí é o que a gente já tinha conversado antes, né? A indústria da música está dizendo, ó, toca para o poder, agrada a gravadora, toca para as pessoas que estão te ouvindo, né? Imaginando que o artista está no palco, então tu tem o poder de cima, as pessoas que tu tem que agradar de baixo com o teu hit musical, né? Então escreve um hit aí e não enche o saco, né? É mais ou menos isso a história dessa letra. And they won't simmer, won't simmer, won't simmer down. E eles não vão se acalmar, né? Não vão se acalmar, não vão parar quietos, né? Simmer down é para quieto, né? Fica quietinho aí. Play to the crowd, play, yeah, yeah. Então, toque para a multidão, sim, sim. Então, ele já mostrando aí um desgosto, né, de ter que passar por essa repetição. Então, também esse paralelo aí que a música faz é essa repetição que a maioria dos artistas também se cansam, né? Sempre de cidades diferentes tocando hit, e aí ele quer criar uma música nova, quer tocar um lado B, e os fãs só querem um hit, e tu vê que isso aí permeia a história da maioria dos músicos, né? Tanto é que tem muitas bandas que fazem turnês dizendo, ó, agora a gente não vai tocar hit. Essa turnê é só lado B, porque a gente tá cansado de tocar aquela musiquinha que sempre tocou, e muitas bandas às vezes até aposentam os seus hits de tanto que eles cansam de tocar a mesma música. Então talvez aí nessa ponte, ele mostrando o seu descontentamento de ser uma banda produtora de hits. E esse é o paralelo, né? Tu faz um hit que fica muito famoso, mas ao mesmo tempo tu tem o teu lado pessoal, o teu lado artístico, e isso aí se manifesta na própria canção. Terceiro refrão é interessante, todos os refrões dessa música são interessantes porque ele sempre tem uma mudadinha, sempre tem uma parte um pouquinho diferente da letra, mas mantendo o tema central. It's in the way you're always hiding from the light, é do jeito que você está sempre se escondendo da luz. Fast off heaven, just like Moses on a motorbike. Então, muito rápido do céu, né? Fugindo muito rápido do céu, como Moisés numa motocicleta. Então, simplesmente dizendo que o cara está realmente querendo ir embora o mais rápido possível, né? Então, talvez esse céu aí não seja tão celestial quanto a gente pense. No revolution, maybe someone somewhere else could show you something new to help you. Então, não existe mais revolução, talvez alguém em algum outro lugar podia te mostrar alguma coisa nova para te ajudar. With the ups and downs, break it down again. Então, com os altos e baixos, vamos desmantelar, vamos abrir, vamos tentar ter um entendimento mais uma vez. E aí termina a música, né? O outro dela, né? A parte final, o término da música, ele diz break it down again, no more sleepy dreaming, no more build up, it's time to dissolve. Desmantele, abra novamente, no more sleepy dreaming. Aí ele repete aquela parte anterior, né? Não durma mais para sonhar, então não fique mais sonhando. E no more building up, aí aqui é bem interessante, né? Não mais... O building up seria a parte que acende a música, né? O build up é justamente aquela parte que vem antes do refrão, que é a parte que tem que levantar a música para entregar o refrão no ponto máximo dela, né? O ápice da música. Mas quando ele fala no more building up, aí aqui é bem literal, é bem meta também, porque ele está dizendo, a música está acabando e o volume está abaixando, então ele está dizendo no more building up, enquanto o volume está abaixando. Então é bem literal. It's time to dissolve. É a hora de dissolver. Então ele está realmente narrando o que está acontecendo na música. Break it down again, no more sleepy dreaming. Então quebre novamente, desmantele, abra mais uma vez e não durma mais para sonhar. E aí acaba a música. Então aí, bem interessante, o que eu consigo interpretar é justamente isso, é o tormento de um artista que está se mantendo no sucesso, mas tem o seu lado pessoal e as coisas internas que aconteceram na banda, e ele está tentando julgar, né, balancear esses dois lados. É isso que eu consigo entender dessa música. Obrigado, Ricardo, por me desafiar. Quer me desafiar e pedir uma música? Deixa aí embaixo nos comentários. Tem um entendimento melhor desse som e quer
deixar aí embaixo nos comentários também. Eu vou gostar muito de saber o que tu acha dessa música, então deixa aí embaixo. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.